Boa noite para todo mundo. Boa noite. Noite dos namorados, né? Vocês vieram parar aqui? Não sei não, hein? Ainda dá tempo, no entanto, de sair daqui depois, né? Os restaurantes estão por aqui. Só falta saber se vai ter fila. Meu nome é isso aqui que meu pai me abençoou de ter. São 5 consoantes, 2 delas repetidas, fazendo sons esquisitos em português que em inglês não se faz. O duplo R em português faz, né? Então dá, né? É quase um palavrão isso. Meu pai, ele quis homenagear meu tio e me deu isso de nome e me trouxe para o Brasil. E eu não tinha opção de dizer não vou, né? Então eu vim. E ele não mudou meu nome, então ficou assim. Eu sou antropólogo por formação, a minha especialização em pós-graduação é gestão de estresse e ansiedade. E dentro da gestão de estresse e ansiedade entra meditação, técnicas de relaxamento, coisa e tal, e sonhos, por incrível que pareça. Porque quando a gente se conhece bem por dentro, quando a gente conhece o que o sono e os sonhos trazem, a gente tem equilíbrio emocional e espiritual. Em particular, hoje, eu vou dividir em 2 partes. Em particular, hoje eu quero falar sobre a importante manifestação que nós temos numa fase do nosso sono, conhecido como sonhos psíquicos, e uma outra fase importante conhecida como sonhos espirituais. Mas isso é a segunda parte do que eu vim aqui hoje para apresentar. Eu garanto que antes da meia-noite eu termino, da meia-noite de amanhã, eu termino antes da meia-noite de amanhã. É um pouco, talvez, minha mulher sempre fala que é um pouco cansativo no começo, mas eu acho que é porque ela quer também que eu fale dela, então ela critica, né? Não, você não deve falar de ciência. Mas eu sou professor, sabe? E é difícil eu separar ciência das coisas que eu faço, até porque é um assunto profundamente científico, ao mesmo tempo que é profundamente espiritualista. Mas eu vou cobrir alguma coisa do que a gente aprendeu sobre o que é o sono nos últimos anos. Meu primeiro livro foi O Portal dos Sonhos, que eu publiquei em 2002. E continuando a pesquisa, hoje eu percebo que esse livro está completamente obsoleto do ponto de vista científico. Ele teria que ser reescrito, republicado. Porque o que a gente descobriu sobre o que é o sono nos últimos anos é nada menos do que abissal a diferença do que eu sabia quando eu me formei na pós-graduação, e não faz tanto tempo assim. Hoje a gente sabe que o sono exerce uma importantíssima função na nossa existência. O sono, em primeiro lugar, é o elemento mais importante para a nossa sobrevivência física, emocional e, portanto, espiritual. Se você dorme mal, um monte de coisas não acontece no seu corpo que precisaria acontecer. Se você dorme muito bem e em excesso, também você não tem um grande benefício. O negócio é saber dosar e dormir a quantidade certa para que os processos fisiológicos necessários aconteçam. Não vou entrar em detalhes muito profundos científicos disso, mas é importante que a gente tenha em mente a necessidade de dormir e dormir bem. Eu gostaria de provocar você. O meu receio é só a altura do áudio, se chegar lá, não sei se o som vai chegar. Se não chegar, eu poderia até ler este texto. Mas eu garanto que noite passada você teve surtos psicóticos. E essa noite você vai voltar a ter um surto psicótico. E muita gente coça a cabeça falando assim, eu não. Sério? Então vamos ver se não. Eu tenho um áudio aqui, gostaria que ele fosse bem audível. Sem o ventilador, acho que noite passada você se tornou flagrantemente psicótico. E isso acontecerá novamente essa noite. Antes de você rejeitar esse diagnóstico, permita-me oferecer 5 motivos que o justificam. Primeiro, quando você estava sonhando na noite passada, você começou a ver coisas que nem estavam ali. Você estava sofrendo uma alucinação. Segundo,
Você acreditou coisas que simplesmente não podiam ser verdade. Você estava delirando. Terceiro, você ficou confuso com relação ao tempo, local e pessoa. Você estava totalmente desorientado. Quarto, você teve variações extremas em suas emoções, algo que psiquiatras denominam de instabilidade afetiva. Quinto, e que delícia, você acordou essa manhã e esqueceu a maioria, se não toda essa bizarra experiência do sonho. Você então estava sofrendo de amnésia. Se você tivesse qualquer um desses sintomas enquanto desperto, buscaria tratamento psicológico imediato. No entanto, por motivos que só hoje estão ficando claros, o estado cerebral chamado de sono REM e a experiência mental que o acompanha, que é o sonhar, são processos biológicos e psicológicos normais e verdadeiramente essenciais, como aprenderíamos essa noite. Moral dessa história: essa noite você pirou, surtou, e não pirou uma vez só não. Essa noite você teve de 35 a 50 episódios psicóticos. E o que eu quero dizer com episódio psicótico? Você viu coisa que não existia, você ouviu sons que não estavam ali. Você teve emoções que de fato deixaram de existir no outro dia de manhã. Você, quando acordou, esqueceu de quase tudo. Então também teve amnésia. Você está louco. 35 a 50 vezes por noite você sonha. 35 a 50. Daqui a pouco eu vou chegar num outro número. O sono é um estágio de consciência hoje reconhecido. Quando você dorme, você está consciente. E eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco que mostra que você está tão consciente quando você sonha, como você está enquanto você está sentado aqui. Ou mais. Então, é um estágio reconhecido de consciência. Ele é relevante, muito relevante, para que você possa reconhecer que a consciência, ela não é física, ela é extrafísica. Daqui a pouco a gente volta para lá. O sono tem uma função bioquímica importante e uma função psíquica importante. Durante o seu sono, a sua bioquímica muda. O seu corpo, bioquimicamente, é alterado. Como eu disse, você tem de 35 a 50 sonhos por noite. Cada sonho pode durar 2, 3, 4 segundos, pode durar 20 minutos, 10 minutos. E você sonha em 4 grandes estágios durante a noite, dependendo de quantas horas você dorme. Os sonhos, eles usam uma linguagem de verdade. Então, sabe aquela coisa? Você fala assim: eu tive um sonho louco essa noite, não dá nem para imaginar. É porque você está falando isso porque você não entendeu a língua que o sonho fala. E não é figura de expressão, nem força de expressão isso. Quando você entende o que cada símbolo quer dizer para você, então você entende o que o sonho está falando. A questão é, você diria a mesma coisa sobre o chinês? Você diria que o chinês é uma coisa de louco? Só porque você não entende? Se você diria que o chinês é uma coisa de louco, então só naquele pedaço do mundo tem mais de 1 bilhão de doidos. Mesma coisa com seus sonhos. Os sonhos, eles evidenciam quem você é. Se você passar tempo suficiente comigo, em semanas, meses, nós teremos uma caracterização muito precisa da sua personalidade, só analisando seus sonhos. Eu digo sem nenhum medo de errar, nenhum medo de errar. Todos nós somos profetas. No sonho você tem a capacidade de prever seu futuro próximo e talvez distante. Diria que você sabe de tudo que vai te acontecer até domingo, mesmo que você não saiba o que vai acontecer contigo até domingo, porque você teve uma experiência de amnésia. E quando você acordou essa manhã, você esqueceu. Mas se você lembrasse, você saberia tudo em detalhes o que vai te acontecer nos próximos 3 dias ou mais. Então você é profeta. Os sonhos exercem uma importante função biológica, uma importante função psíquica e uma importante função espiritual. A gente vai discutir 2 partes desse fenômeno essa noite. E por último, eu também falo sem medo de errar. Se você não quer que eu saiba detalhes da sua vida pessoal, então não me conte seus sonhos. Porque se você contar o seu sonho para mim, eu vou saber o que está acontecendo na sua vida.
Talvez mais do que você nesse momento, porque eu aprendi ou estou aprendendo a linguagem dos sonhos. Vou dizer, estou aprendendo a linguagem dos sonhos há muito tempo. Uma amiga minha me escreveu anteontem dizendo: olha, tive uma sequência de sonhos onde eu estava afogando. Eu e mais duas pessoas estávamos afogando. Eu perguntei: o que está sufocando você nesse momento da sua vida? Passou um dia inteiro sem resposta. Aí o João me respondeu: já sei o que é. Não me disse, e eu não perguntei, mas ela está sendo sufocada por alguma coisa. O meu interesse nos sonhos começou quando eu tinha 12 anos e meio. E se vocês não me deixarem esquecer, eu conto para vocês esse sonho que me trouxe muito interesse e a resolução dele no final de hoje. Só não me deixe esquecer isso. Começou 12 anos. Acho que é o encaixe do microfone. Quando eu tinha 12 anos e meio, eu comecei a ter um sonho recorrente. Eu vou contar parte do sonho agora. Eu comecei a ter um sonho recorrente em que eu encontrava com uma pessoa dentro de uma casa. Eu entrava nessa casa sem convite, na verdade, ia até a cozinha da casa, onde eu encontrava com uma pessoa. Era uma festa que estava acontecendo lá. Quem me conhece há mais do que 10 minutos sabe que eu não gosto de festa. Então, dificilmente eu vou em festas. Eu vou quando eu sou absolutamente obrigado. Minha mulher fala: se você não for, eu trago os papéis do divórcio na volta. Eu vou. Mas, de modo geral, festa não é comigo. Então, nós fomos... eu fui neste sonho, eu fui em uma festa. Encontrei com uma pessoa na cozinha. Segurei pela mão e levei para a rua, porque festa não é meu ambiente. Isso começou quando eu tinha 12 anos. Então já são 42 anos atrás. No meio da rua, eu abracei essa pessoa e senti a ponta dos dedos, na ponta dos dedos, os cabelos úmidos dela. Os cabelos dela estavam úmidos. Eu abracei e senti aquela umidade na ponta dos dedos. E esse sonho me perseguiu por 12 anos e meio. Eu tinha 24 anos quando ele se solucionou. Se vocês não me deixarem esquecer, eu normalmente esqueço. Se não me deixarem esquecer, lá no finalzinho de hoje eu conto o que foi que aconteceu. E por que me trouxe tanto interesse nos sonhos. A capa do meu livro, inclusive, é parte da simbologia que me esclareceu que eu deveria publicar isso num livro. Tá? Primeiro vamos tentar definir o que é um sonho. Depois a gente vai falar sobre sono um pouquinho. E se alguém dormir hoje, eu tomo a liberdade de acordar a pessoa e perguntar o sonho que está tendo, tá? Definição clássica de livro-texto: sonho é uma representação em nossa mente de alguma coisa ou fato enquanto dormimos. Isso é uma definição clássica de o que é sonhar. Só que é o seguinte: os meus alunos às 7h30 da manhã da segunda-feira, muitos deles, acordados, estão sonhando. E eu reconheço perfeitamente a hora que a pessoa vira a chave e passa para o sonho, mas está de olho aberto. O que significa dizer que você realmente, sem nenhuma dúvida, sonha acordado. O que significa dizer que um fato enquanto dormimos é apenas metade da história. É muito mais do que isso. E vamos tentar descobrir, vamos tentar determinar o que vem a ser isso ao longo dessa noite. Minha definição favorita de o que é um sonho vem apenas em 10º lugar. Um pequeno bolo esférico muito fofo de farinha e ovos, frito em azeite ou em banha de porco. E eu gosto de comer isso com certa frequência. A padaria perto de casa faz um sonho que é especial. Então, isso daqui é o que você encontra numa definição de dicionário de o que é sonhar. Para que a gente possa entender o que é sonhar, a gente precisa fazer uma definição que seja multifacetada. Não adianta eu só falar, você sonha enquanto você dorme. E são imagens que passam no seu olho. É muito mais complexo do que isso. O que a gente sabe na história sobre o que acontece com a gente enquanto a gente dorme? Por exemplo, sabe-se hoje com certeza bastante razoável que todos os nossos ancestrais sonhavam. Todos eles. Nós estamos evoluindo, muita gente não gosta de ouvir isso, mas é fato,
como espécie, nós estamos evoluindo há pelo menos 4.200.000 anos. Significa dizer que todos os nossos ancestrais sonhavam 4.200.000 anos atrás já. O problema é como que a gente conceitualiza isso. E o problema é como que a gente pode levar isso a entendimento. Piora, não são só seres humanos que sonham. E daqui a pouco eu provo isso. Outros bichos também sonham. E sabe-se hoje, por evidências fossilizadas, que um mesmo tipo de animal que ainda vive hoje, mas já se encontrou fósseis dele com 12 milhões de anos atrás, esse indivíduo, na atualidade, ele sonha, o que significa que o ancestral dele, 12 milhões de anos atrás, sonhava. Então, sonhos nos acompanham, e daqui a pouco a gente entra em mais detalhes sobre isso. Mas nós, como seres humanos, começamos na antiguidade a procurar entendimento do sonho. Por exemplo, uma espécie ancestral nossa que viveu em torno de 80 mil, talvez 100 mil anos atrás, começou a enterrar os seus mortos de forma intencional, em posição fetal, com alimentos e armamentos. Eu pergunto, por que fez essa transição? Por que nós começamos a enterrar os nossos parentes mortos? Será que é porque nós começamos a ter uma complexidade cerebral suficiente para que a gente pudesse entender o que está acontecendo com a gente fora do corpo? Será que a espiritualidade começou a encaixar na nossa mente lá? Porque é difícil você separar a espiritualidade do sonho. É muito difícil, porque é um elemento de comunicação não local. Em outras palavras, essa comunicação acontece fora do seu cérebro. Então, talvez 100 mil anos atrás, nossos ancestrais começaram a entender o processo de vida e morte. Especulo que sim. Mas, de toda forma, todos os nossos ancestrais, sim, sonhavam. Existem evidências em toda a literatura religiosa que você procurar. Toda a literatura mística que você procurar, você vai achar relatos de gente que sonhou. Então você acha isso entre os chineses, os hindus, você acha no Egito, você acha relatos disso dos gregos. Aliás, os gregos escreveram capítulos inteiros sobre o que é o sono e o que é sonhar. Então você encontra isso narrado na história da humanidade. Só que foi só a partir de Freud, na verdade, alguns antes dele, mas foi só a partir de Freud que você passou a ter uma visão científica de o que é sonhar. Infelizmente, ou felizmente, Freud errou muito. Acho que é felizmente. Porque sonhos freudianos de fato existem, mas às vezes, se você sonhar com um charuto, você está sonhando só com um charuto, não com um pênis, tá? Então, é importante a gente manter isso fora. Jung foi um seguidor de Freud que trouxe outras informações importantes e a gente usa isso no trabalho de interpretação de sonho. A gente usa os dois. A gente usa a questão da memória ancestral, a gente usa a questão dos arquétipos e tudo mais. Porém, a ciência passou adiante destes fundamentos. Nós não dependemos mais de Freud, não dependemos mais de Jung, de Adler. Nós passamos desse estágio, porque hoje a gente entende muito melhor como que o sono funciona e como que os sonhos se manifestam através dele e como que a gente sonha sem estar dormindo, como eu já disse. A pergunta fundamental sempre foi: será que é realmente preciso a gente dormir? E os meus alunos da segunda-feira às 7h30 da manhã inequivocamente diriam que sim. Não dá para viver sem. Mas olha só, quando eu escrevi meu livro, e não faz 20 anos, não se sabia disso. Achava-se que sim, sabia-se que tinha um processo importante para relaxamento, mas não se sabia da importância fundamental e das coisas que acontecem no seu cérebro enquanto você dorme. Então hoje a gente diz, sem medo de errar também, que o sono é uma necessidade fisiológica e é um estágio, de novo, reconhecido de consciência. São dezenas de processos físicos e mentais que acontecem com a gente enquanto a gente está dormindo. E estes processos, muitos deles, acontecem só enquanto a gente está dormindo. Um deles é compactação de memória. Você vem para mim, no meu consultório, e você diz assim: eu estou perdendo a minha memória. Minha primeira pergunta é: quantas horas de sono de qualidade e sono contínuo você está conseguindo por noite? Eu consigo tanto, mas não são contínuos. Você está tomando medicamento para dormir? Medicamento sonífero? Tô. Bom, então estou começando a entender por que você não está lembrando das coisas. Faz parte do processo de compactação de memória. Então o sono é só um pouquinho importante. E claro,
Você precisa chegar num determinado momento do seu sono para sonhar de fato com... É uma fase que a gente chama de movimentos rápidos dos olhos. E você só chega nessa fase quando você de fato dorme uma quantidade X de minutos. Antes disso você não chega lá. Então é necessariamente necessário que você durma. E, curiosamente, chegaram-se a um número, e não faz muito tempo. A pesquisa mais recente mostra que é necessário que você durma 7 horas contínuas todas as noites. E 7 horas contínuas de qualidade. Não dormir 7 horas contínuas de qualidade tem custo biológico, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Então, 7 horas contínuas seria o equivalente a você dizer assim: deito às 11, levanta às 6. Tá bom? Deito à meia-noite, levanta às 7. Mas por que será então que quando o sol se põe é a hora que a gente deveria deitar? Sabia que quando o sol se põe no horizonte, há uma frequência de luz que bate no seu olho e diz para o seu cérebro: ô meu chapa, é hora de dormir. Nossos ancestrais não tinham energia elétrica. Nós não teríamos lâmpada 250 anos atrás. 250 anos atrás estaríamos todos nós dormindo neste momento. E o sono, a ausência dele, ferrou com a nossa saúde. Não dá para mudar a palavra. Aliás, dá para ser mais incisivo. Se vocês quiserem, eu uso 1 ou 2 palavrões, mas eu estou sendo gravado aqui, me disseram. Então eu acho melhor não sei nem se eu ofendo os mestres da casa ao falar. Talvez os mestres também falem isso de vez em quando. Não sei, mas é algo a se considerar. Para que você possa ter uma boa saúde física e emocional, você tem que dormir 7 horas. Sugiro meditar diariamente, e é uma meditação estruturada, uma técnica, pelo menos, que você deveria seguir todos os dias, 2 vezes ou mais por dia. É necessário que você controle suas emoções, especialmente a raiva. A raiva é uma frequência muito ruim, muito densa, que provoca, entre outras coisas, pedras nos seus rins. Então é importante você tomar muito cuidado com a sua raiva. Raiva explica uma boa parte dos casos de pedra de rins. Pega um pouco de exercício. Caminhada de 6.000 passos por dia resolve. Pouco menos de 5 km de caminhada por dia, você resolve essa necessidade de exercício. E claro, comer saudavelmente. Agora veja só, coloquei comer saudavelmente em último plano, porque o mais importante deles é dormir. Dormir. E a segunda parte mais importante de dormir é sonhar. Se você se priva disso, não vou usar a palavra, mas estou pensando nela. Ferrou. A palavra começa com F. Recentes descobertas científicas sobre o sono mostram que o sono, ele regula dezenas de funções físicas. Pressão arterial, para começar. Sabia que o horário que as pessoas mais morrem na semana, mais morrem, estatisticamente falando, é segunda-feira às 9 horas da manhã? É o horário que pessoas mais morrem de coração. Segunda-feira, 9 da manhã. Você vai dormir na véspera, louco da vida, porque no outro dia você vai trabalhar. Passou o domingo. Começa a música do Fantástico. De novo a palavra do F. Aí você deita, já preocupado com o outro dia. Você já começa a ficar estressado. Você dorme mal na segunda, do domingo para segunda. Presta atenção para ver se não é verdade. No outro dia você acorda estressado. Você vai para o trabalho e tem aquele chefe lá, certo? O problema é seu chefe, não é você. Mas você morre do coração. Lá. Pode ser? É verdade. Você dormiu uma noite muito mal. Fizeram uma nova pesquisa sobre o horário de verão. Tem metade de vocês xingando o Bolsonaro, eu sei. Ele tirou o horário de verão. Mas sabia que no dia que você perde a hora do sono, tem uma correlação estatística com mortes do coração também. O último estudo mostra que 25% mais mortes ocorreram do coração no dia da transição do horário de verão, para aquela perda de 1 hora que você teve. E no dia que voltou para o normal, que você ganhou 1 hora de sono, 21% menos pessoas morreram do coração. Bolsonaro, te amo. Calma. Dormir mal está associado a alguns probleminhas. Doenças coronárias, diabetes, obesidade, Alzheimer, porque você perde memória e tem outras coisas que acontecem ali no meio. Câncer, envelhecimento celular.
Já vou falar sobre esse negócio de envelhecimento celular em um instante. Câncer. A Organização Mundial da Saúde, este ano, colocou como fator de risco, ou carcinógeno, trabalho noturno. Nós precisamos rever os nossos modelos de negócios. Colocou como carcinógeno, de longo prazo, crianças terem de levantar 6 horas da manhã para ir para a escola. Nós precisamos rever o nosso modelo de negócio. Nós precisamos voltar a dormir bem. Porque o dormir bem permite, entre outras coisas, rejuvenescimento celular. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Em associação com meditação, quando você medita, na hora que você acorda, antes de você levantar, isso pode ser usado, eles chamam isso de cura por ondas teta, podem ser usados no processo de cura. O sono, ele consolida a memória, e a fase do sono em que isso acontece é no sono profundo. Se você não chega no sono profundo, você não consolida a memória. O sono pode ser usado para lembrar de coisas importantes e para resolver problemas. Então você, antes de dormir, você sugere para você mesmo que você vai sonhar sobre o problema que você está tendo, em busca de solução de problemas. É uma das categorias dos sonhos que eu vou falar ainda hoje. O sono pode ser usado para esquecer efetivamente de eventos traumáticos, por meio dos sonhos. É técnica que eu ensino em consultório para algumas pessoas que precisam adestrar o sono. O rejuvenescimento celular acontece durante o sono e durante a meditação, porque mexe com um negócio que a gente chama de telômero. Já vou falar o que é isso. 7 horas de sono de qualidade por dia aumenta o comprimento dos telômeros. O que são telômeros? Isso daqui é um exemplo do DNA. A pontinha do DNA tem um bagulhinho chamado telômero. Os telômeros são indicadores de idade celular. Quanto mais curto, mais velha a célula e mais próxima da morte. O rejuvenescimento acontece por um processo chamado telomerase, que é uma enzima que ajuda a aumentar o tamanho do telômero. O que significa que quando você dorme bem e atinge sono profundo, e quando você medita, a telomerase atua nos seus telômeros e rejuvenesce as suas células. Portanto, meditar e dormir deixa você mais jovem, e isso não é força de expressão. É preciso sonhar? Agora vamos começar a falar daquilo que a gente veio falar aqui. Sim, fizeram experimentos, colocaram pessoas numa caverna onde temperatura e iluminação eram controladas. Dentro dessa caverna eles aumentaram e diminuíram a quantidade e a intensidade da luz, e permitiram que as pessoas dormissem mais ou menos, dependendo da fase do experimento. E o que descobriram? Quanto mais tempo passavam dormindo, a quantidade, então você aumenta a quantidade do tempo que dorme. A quantidade dos sonhos, proporcionalmente no sono, é quase igual. Não aumenta tanto. Então você passa, vamos supor, 20% do seu tempo sonhando. Porém, quando eles diminuíram a intensidade, aumentaram a intensidade da iluminação e diminuíram o tempo do sono, passaram os sujeitos do estudo a sonhar muito mais. Em outras palavras, tem uma conexão direta entre o sono e a quantidade de sonhos que você tem e o tempo que você passa sonhando. Quanto menos tempo você passa dormindo, proporcionalmente mais tempo você vai passar sonhando. Os sonhos exercem uma função importante na regulação da sua memória, na resolução dos seus problemas e na sua comunicação com os seus mestres espirituais. Se você não sonha, chances são que isso não vai acontecer. Entender os seus sonhos ajuda você a diminuir o estresse. A gente aplica muito isso em consultório. Sonhos são uma janela para a criatividade. A gente isso também está demonstrado, muito mais criativo depois de uma boa noite de sono, que inclui os sonhos. Os sonhos têm uma função biológica, psíquica e espiritual.
Parece que talvez répteis sonham. Sabe-se que aves sonham. E é certeza absoluta que mamíferos sonham. Esse é um babuíno. Observe o que vai acontecer aqui. Bom, a tela está mexendo, mas presta atenção aqui no olho dele. O olho... Aê, obrigado. Daqui a pouco você vai observar os olhos dele mexendo para todo lado e ele tendo outras reações também. Evidência clara que o animal chegou na fase do sono REM, com movimentos rápidos dos olhos, onde ele está sonhando. Olha a língua dele. Vou mostrando a língua para você. Tá, eu estou dormindo, você não está. Tá? Quem nunca viu isso? Sou quem? Quem sou eu? Essa noite, alguém conhecida como Felicity vai ficar uma semana sozinha semana que vem. As patas de Felicity, a maltesa do palestrante. Tá fazendo o quê? Até ela começar a latir, eu não tinha certeza. Tá correndo atrás de outro cachorro. Mas essa não é a epidemia do sonho de cachorro, não. Eu tenho outra, a epidemia do sonho do cachorro. Essa aqui é o limiar da experiência humana. É ou não é coisa de cinema? Meu irmão, um belo dia, eu e meu outro irmão, a gente está na sala de casa e a gente ouve um barulho estranho e meu outro irmão passando pela sala, pela cozinha de casa, indo para a porta de cueca. Abriu a porta e eu e meu outro irmão olhando um para o outro assim, e o outro irmão saindo para a rua só de cueca. E a gente falou, tem uma coisa que não está certa aí, tem uma coisa que não está normal, vamos correr até lá. E a gente foi correndo atrás dele, pulamos a cerca, a grade, né? Ele já tinha saído pela grade. Ô meu, onde é que você está indo? Chacoalha, ele acorda. Ah, eu estava indo ali na casa do amigo para mexer com o rádio dele. Hã? Ah, sonâmbulo? Bem, aqui temos o exemplo do sonambulismo. Esse mesmo irmão, um dia, eu acordo com ele em cima de mim. Eu falo, espera! E eu chacoalho, acorda. E ele fala assim, seu ingrato, eu estava salvando você de uma pedra. Vai salvar sua mãe. Pensei que atrapalhou o meu sono. O que se sabe hoje é que nós sonhamos a noite toda. Digamos assim, em fases. A gente sabe que a gente sonha em ciclos. Esses ciclos geralmente são de 4 a 6, dependendo de quantas horas você dorme. E a gente sabe hoje que a gente tem sonhos, até no sono profundo, algo que antes era contestado. E ainda hoje vai ter gente que vai contestar. Mas no sono profundo, daqui a pouco eu mostro as ondas cerebrais relacionadas a isso. No sono profundo você conceitualiza. Você pode não estar sonhando com imagem, mas você está conceitualizando. Durante a fase do sono com imagens, ou o que eles chamam de sono paradoxal, que é o sono com movimentos rápidos dos olhos, você tem uma série de reações fisiológicas. Sua pressão arterial sobe,
Muita gente treme, muita gente fala, existem contrações intestinais, existem ereções para homens e mulheres. As ereções são de categorias diferentes, mas existe excitação, algumas pessoas chegam ao orgasmo, enfim, tem uma série de efeitos colaterais, se você quiser chamar, enquanto você sonha ou dorme e sonha com imagens. Agora, observe uma coisa que eu acho muito significativa. Quando você está acordado, isso não é eletrocefalograma, tá? Quando você está acordado ou em vigília, observa só como funcionam as suas ondas cerebrais, medidas em máquina. Agora, compara as suas ondas cerebrais medidas pelo eletrocefalograma com as ondas cerebrais que você tem enquanto você está sonhando. Tem alguma semelhança? O que eu diria para você é que são idênticos. E o que está acontecendo com você enquanto você está sonhando é que você está assistindo a um filme e experimentando, experiencing em inglês, você está vivenciando um momento real. O seu cérebro não sabe a diferença. O seu cérebro não sabe a diferença entre um momento desperto e um momento do sono, dos sonhos. É por isso que muitas vezes quando você dorme você se congela, você fica paralisado. Porque se você pudesse, você ia salvar o seu irmão de uma pedra que estava caindo na cabeça dele. Então, o sonambulismo é uma parassonia, é um distúrbio do sono. Que a pessoa consegue sair do estado congelado físico para ir atrapalhar o sono dos outros. Tem um relato interessantíssimo sobre o sonambulismo, diga-se de passagem. O cara acordou no carro dele, dirigindo o carro, ele olhou para ele estava ensanguentado, ele falou, alguma besteira eu fiz. E parou numa delegacia, isso foi no Canadá. Ele entrou e falou para os policiais, acho que eu fiz alguma coisa ruim. Foram investigar, ele tinha matado o sogro e a sogra. Aí você fala assim, é um grande ator, né? É um grande ator. Porque ele queria matar o sogro e a sogra. E ele mentiu que ele estava sonhando. Mas o Instituto do Sono, da cidade dele, realmente reconheceu que ele tinha um distúrbio do sono, chamado sonambulismo, uma parassonia. E de fato foi demonstrado que enquanto ele cometeu os assassinatos, ele dormia. Muita gente tem o impulso de matar outros. Eu tenho uma cliente no consultório que chegou muito desejosa de matar o marido. E eu não tiro a razão dela. Mas, de toda forma, a gente mudou esse padrão de pensamento dela. Mas isso daqui é importante demais. Agora, observe isso daqui. Rapidamente. Eu sei que eu estou queimando muito tempo útil de vocês falando de ciência. Mas isso daqui pode mudar o seu jeito de ver o que é dormir. E é por isso que eu estou falando sobre isso. Neste momento, a maioria de vocês está em beta. Pode ser que tenha alguém que tenha transitado já para alfa. Alguns talvez já estejam em sono leve, outros saíram de casa em sono profundo. E um ou outro não sabe a diferença entre o sono paradoxal e o real, a vida real. Está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo aqui, eu tenho certeza. Mas olha só, no estado alerta, que a gente está em beta, observa essas ondas aqui e depois compara com o sono paradoxal. De novo, eu desafio você a achar grandes diferenças entre os dois. Quando você entra em alfa, que é o estado entre o de vigília e o sono, as suas ondas cerebrais mudam consideravelmente e é aqui que você tem uma enorme capacidade criativa. Quando você entra no teta, que é aqui que aparecem o que a gente chama das imagens hipnagógicas, sabe aquele momento que você está quase adormecendo, está começando a babar, e pum, você acorda de novo e você fala, caramba, estava acontecendo tal coisa. Aquela imagem que estava ali, a gente chama de imagem hipnagógica, tá? Então, essas imagens são associadas aos sonhos, mas os sonhos ainda não começaram, eles vão começar um pouco mais tarde. E é no sono profundo que acontece um negócio chamado consolidação de memória, mas não é só isso que acontece no sono profundo. No sono profundo, acontece uma curiosidade muito interessante, que recentemente foi demonstrada. Essa curiosidade é o seguinte: existem pequenas, eu vou chamar de comportas no cérebro. Vou chamar de comporta por falta de um outro nome mais legal neste momento. Essas comportas, quando você entra em sono profundo, elas se abrem um pouquinho.
E quando elas se abrem, sai do cérebro o tal do líquido cérebro espinhal, que é inundado de toxinas. Em outras palavras, é só durante o sono, e só durante o sono profundo, que o seu cérebro abre essa comporta e deixa as toxinas sair e serem substituídas por fluido limpo. Essas toxinas, não vamos entrar nos nomes, mas uma delas é uma das quais responsáveis pelo Alzheimer. Percebe? É quase importante você dormir bem. Isso só acontece no sono. E se você toma sonífero, por mais que você diga assim, dormi muito bem essa noite. Não, porque isso daqui não aconteceu. É durante o teta que você pode usar as ondas cerebrais para, isso é uma fase pré-sono, pré-sonho, para buscar cura. Vamos passar para outras. Como que a gente sabe quando que um indivíduo está sonhando? Vou mostrar. Este indivíduo está sonhando. Se você acordar essa pessoa agora, ela vai relatar para você um sonho com imagem. Eu sei porque eu fiz isso com uma ex-noiva minha. Hoje eu entendo porque que é uma ex-noiva. Experimentei muito nela. A gente até transava de vez em quando, mas eu trabalhei muito no negócio dos sonhos com ela. Era legal. Mas ela terminou comigo. E daqui a pouco eu explico como. Então esse indivíduo está sonhando. Veja, o resto do corpo dele não se mexe. Mas os olhos estão igual malucos ali. É legal. Durante o sonho, o sono com imagens, durante o sono paradoxal, deixa eu ver, eu tenho uma outra aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre o sono paradoxal, então. Observe isso. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu pergunto, está sonhando? Sim, a gente sabe. Mas com quê? Recém-nascido, não é bem recém-nascido, mas ele deve ter o quê? Vocês que têm especialização em filhos, nunca tive, que uns 3 meses, talvez? 4? Aí, não sei. 6 meses, tá. Mas ainda assim eu pergunto, está sonhando com o quê? E a gente sabe hoje que até na fase intrauterina tem o que piorou a sua responsabilidade para com o seu filho que está dentro de você. Porque se você não tiver um período pré-natal legal, você está interferindo diretamente na saúde física e psíquica do seu filho. E aí, de novo, a gente tem que usar a palavra que começa com F. Então, em belo estudo, é você quando acorda, né? Num belo estudo que eu estava fazendo, eu cheguei até a minha então noiva. Eu esperava ela ir dormir, né? Era legal. Eu ficava na sala vendo televisão, ela ia dormir. E eu ficava esperando lá até que eu sabia que ela tinha dormido. Aí eu sentava ao lado dela enquanto ela esperava ela sonhar. E aí eu peguei um conta-gotas uma vez. Essa foi joia. Peguei um conta-gotas uma vez e fui lá com um conta-gotas na testa dela, né? Enquanto ela sonhava. A água caindo na testa. Começava a escorrer. Eu fiquei com dó, porque começou a entrar no ouvido dela e ela sonhando. E até que teve uma hora que eu falei, não dá mais, né? Vou acordar, coitado daqui. Acordei. Ela me xingou diversas vezes. Depois ela falou, eu estava sonhando. Eu falei, eu sei. Desculpa, de novo, por ter te acordado. Na noite passada foi com choque, hoje foi com água, mas foi divertido. Aí, no começo ela era voluntária, depois ela não era mais. Aí, eu falei, você estava sonhando com o quê? Aí ela falou, no sonho eu via, eu estava num lago no meio do deserto.
A gente morava perto, na verdade, no meio do deserto nos Estados Unidos. Salt Lake City foi fundada em deserto. E ela morava numa base militar ali perto. Os pais dela eram professores de uma escola numa base militar. Ela falou, estava no meio do deserto, num lago, surfando. E ela falou, eu estava surfando e a água estava entrando nos meus ouvidos. Eu falei, põe a mão no seu ouvido, você vai ver só. Põe na orelha ali. Está tudo molhado, ela disse. Eu falei, sei. E que mais acontecia no seu sonho? Ah, estava tocando a música da Coca-Cola. Eu falei, como assim? Porra, até nos sonhos. Você sonha com Coca-Cola, meu? É, a música da Coca-Cola, Pegue a Onda. Aí para mim ficou claro. Se você olhar numa lata de Coca-Cola hoje, eu desafio você, não beba a Coca-Cola, olhe só na lata. Porque a Coca-Cola é extremamente tóxica. Para você regularizar o seu pH, o seu sangue, depois de você tomar uma lata de Coca-Cola, você precisa tomar 32 latas equivalentes de água com pH 7,2 ou melhor. Para de beber refrigerante. A lata tem uma onda. E a música, tema da Coca-Cola naquela época era Pegue a Onda. Por que será que ela sonhou com aquilo? Um estímulo ambiental estava provocando nela aquele sonho. Depois eu volto para ela de novo. Para ela, a ex-noiva. Recém-nascidos dormem e sonham, dormem metade do tempo. Dormem metade do tempo da vida. Os adolescentes dormem de 20% a 25% e nós 18% do tempo. Você tem aqui um gráfico que mostra o número de horas em média que as pessoas passam dormindo durante a vida. E aí você pode colocar aí em torno de 25% por aí do tempo dessas horas em sonhos. Como será a natureza dos sonhos? O que a gente hoje sabe sobre eles do ponto de vista prático? Alguns sonhos são coloridos. Aliás, a maioria deles é colorida. E tem um estudo muito interessante que faz uma correlação entre a mudança da TV preto e branco para a mudança colorida e um aumento incrível no número de sonhos coloridos. Eu não acho que isso seja verdade, mas foi interessante. Faz tanto tempo que a gente tem TV colorida aqui que a maioria de vocês ou nunca teve ou não lembro de uma época que a TV era em preto e branco. Mas parece que pessoas sonhavam mais em preto e branco na época que eram expostas à TV Tupi em preto e branco. Hoje a Globo chegou com todas as cores. Que pena, desliga a Globo também. Nós temos durante o nosso sono sonhos que são chamados de lúcidos. Sonhos lúcidos são os mais bacanas deles. Porque sonhos lúcidos você sabe que você está sonhando. Legal, porque você consegue dar destino para ele. Quando você tiver um sonho e você souber que você está sonhando, peça para aparecer para vocês os números da Mega Sena. E não é força de expressão. Pode acontecer. Sonhos lúcidos são sonhos muito interessantes para que você possa aprender e desenvolver a sua capacidade psíquica e mediunidade. Os horários para a interpretação dos seus sonhos são os seguintes. Se você vier me narrar um sonho, eu vou sempre perguntar isso para você. Na primeira fase do seu sono, que se você estiver dormindo um tempo regular, 7 horas, indo dormir 11 horas da noite, por exemplo, das 11 até as 1h30 mais ou menos, você vai estar sonhando sobre o seu presente. Todos aqueles conflitos, todas aquelas brigas, toda aquela porcariada que você viu na TV, enfim, aquilo vai aparecer no primeiro momento do seu sono. No segundo momento, 3 horas, por aí, até as 4, 4h30, você está sonhando sobre o seu passado. E se você vai lembrar de um sonho, você vai lembrar do último que você teve. Invariavelmente, esse último sonho que você teve tem a ver com o futuro. Portanto, presta atenção nestes, mais do que em todos os outros. O que é que causa um sonho? Eu tenho algumas teorias, uma delas é boa, a teoria que eu chamo de teoria da churrascada. A sua mãe, sua avó, provavelmente dizia para você assim, não come muito antes de deitar não, porque te dá pesadelo, certo? Vá para a tertúlia, agora, 9 horas da noite, enche o barrigão, quero ver como é que você vai sonhar depois, como se manifestarão os seus sonhos.
Como eu vou terminar aqui perto da meia-noite, alguém vai querer sair ainda hoje, porque ainda é dia dos namorados, né? Toma uma sopa. Para você não ter pesadelo. E de fato é verdade que você comer muito antes de deitar altera a qualidade e a composição dos seus sonhos. Estímulos ambientais provocam sonhos. Vou te dar um exemplo. Belo dia eu estava lá dormindo e sonhei que eu estava passando por um terremoto. Só quem já esteve em terremoto sabe do que eu vou falar. É uma sensação absoluta de angústia e impotência que a gente nunca pensou antes na vida dele. Porque eu passei num de verdade. Pequenininho. Só 4,25 na escala de Richter. Pequenininho. Mas o desespero não é pequeno. Nesse sonho eu revivi o momento traumático do terremoto por qual eu passei. Nesse sonho acordei entalado com o terremoto de novo. Quando eu acordei, eu percebi que o caminhão do lixo tinha passado por baixo da minha janela e estava tirando da caçamba, batendo a caçamba na lateral do caminhão, fazendo o mesmo barulho que eu experimentei enquanto eu passava por um terremoto de fato. Traumas. Então, os estímulos ambientais provocam sonhos. Quem aqui nunca teve um sonho com um telefone tocando lá longe, pensando, por que ninguém atende aquela porcaria daquele telefone, e toca lá no fundo e o som se incorpora no seu sonho? Estímulos ambientais fazem isso. Eu joguei água na testa da minha namorada. Ela não ficou muito feliz com isso, eu já relatei para vocês. Traumas passados, presentes e futuros. Daí a gente está entrando em quântica. Traumas passados, presentes e futuros provocam sonhos. A moça vem para mim e ela fala assim: tem um sonho recorrente horroroso. Estou atravessando a rua, segurando a mão de uma criança. Essa criança desprende da minha mão, corre para o meio da rua e vem um caminhão e pum, a criança é esmagada. Há quanto tempo você tem esse sonho? Em torno de 10 anos. Essa criança envelheceu ao longo dos 10 anos? Envelheceu. Era uma criancinha, começa, daí vai ficando. O último que eu tive tinha em torno de 10 anos a criança. E eu perguntei para ela: quando é que você fez o aborto? E ela ficou pálida. E ela falou: como é que você sabia? Como é que eu não sabia? E ela me disse que 10 anos antes ela tinha feito um aborto e que esse sonho começou quando ela fez o aborto. Eu não faço juízo de valor com relação ao aborto, não. É uma decisão muito pessoal. É uma decisão que cabe à mulher tomar. Eu não sei que tipo de dívida vai criar espiritualmente. Eu não faço juízo de valor de aborto. Eu só não acho que o aborto deva ser usado como método de controle de natalidade. Tem outras coisas a usar para fazer método de controle de natalidade. É um estupro, eu já estou pensando diferente. Desejos provocam sonhos, você pode ter certeza. Minha mulher vivia sonhando que ela achava joias e mais joias e mais joias. Que decepção quando acorda, não? Belo dia eu acordei com os números da Mega Sena na mão. Eu ganhei a Mega Sena. Lembrei, são 6 números, né? Minha mulher jogou. Aqueles 2 números a gente acertou. Foi um sonho que era o que eu chamo de truque celestial. Gostaria de voltar para este vídeo. Eu pergunto: está sonhando com o quê? E aí eu volto para cá. Será que nós estamos falando aqui de reencarnação? Minha mulher, a cunhada dela teve um bebê. E a gente foi lá para o hospital Santa Catarina, São Paulo, para recepcionar a pobre moça que chegou para viver neste mundo conturbado em que a gente vive. E eu sinto dó, acho que eu não tive filho. Porque nós estamos vivendo muito próximo de um abismo. E se nós não tomarmos as medidas necessárias hoje, nós estaremos encrencados de verdade daqui a 30 anos. Mais do que já estamos. Bom, foram buscar o bebê quando a gente chegou. Alguém estava dando banho no bebê, não estava nem com a mãe ainda. Então ele chegou tal, e aí chegou o bebê no colo da enfermeira.
E eu olhei no bebê, dei 2 passos para trás. Falei, não põe a mão, tem muitas peças móveis nisso. Era um bebê para minha mulher. E aí eu cruzei os braços, fiquei olhando de pertinho assim. E a menina, a Giovana, cheia de movimentos rápidos dos olhos. Ela tinha 3 dias de idade. Tudo bem, tem uma explicação. Chama-se memória ancestral. Você não nasce com um sistema operacional. Espero que seja melhor do que o Windows. Mas você nasce com um sistema operacional. Dentro do sistema operacional já vem todos os GIFs da vida. Já vem todas as imagens. Tudo bem? Mas dá para explicar como você sonha com imagens? E qual que seria o conceito que está ali? Será que você está sonhando sobre uma encarnação passada recente? Ao contrário do que dizem muitas linhas do Espiritismo, parece que a reencarnação não demora tanto assim para alguns. Mas isso é assunto para outro dia, não é para hoje. Tem um relato muito legal de um cara que está sentado numa pedra assim, e aí ele está olhando a mulher grávida passando. Ele espírito, ela viva. O que é ser vivo, né? Aí a mulher passa grávida e ele fala assim, eu vou ser filho dela. Pô, entra nela e nasce para ela. Então, tem umas coisas muito esquisitas que acontecem nas descrições de vida antes da vida. É um dos assuntos que eu gosto muito de estudar. Vida antes da vida e vida depois da vida. A sua reencarnação não é tão distante assim, provavelmente você tem boas lembranças disso. A gente não pode ignorar isso também em psicoterapia, né? Quantas das nossas memórias a gente traz pela epigenética e vem dos nossos pais, avós, bisavós. Há quem diga que as nossas memórias se estendem até 8 gerações antes da nossa. Portanto, a necessidade de a gente praticar o Ho'oponopono todos os dias. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Porque compaixão, amor, gratidão são chave para a sobrevivência emocional. Reencarnação nos sonhos? Penso que possivelmente. Chegamos ao momento em que eu vou falar sobre sonhos. Desculpa, já faz 1 hora que eu estou falando. Tem alguém dormindo já? Hein? Posso chamar alguém para relatar sonhos? Fundamentalmente eu vim aqui hoje para falar sobre 2 grandes temas. O que são sonhos psíquicos e o que são sonhos espirituais? Acabo de ver que tem um relógio controlando meu tempo ali. Então, eu vou seguir mais uns 20 minutos, pode ser? Tá. Em torno de 9h30 a gente encerra. Acho. De hoje. Temos 2 grandes categorias de sonhos que eu acho que a gente tem que prestar muito, mas muita atenção. São os chamados sonhos psíquicos e os chamados sonhos espirituais. Sonhos espirituais, sonhos psíquicos. Sonhos psíquicos são sonhos que manipulam um recurso mental da gente, mas não necessariamente espiritual. E eu sei que é difícil de a gente fazer uma diferenciação entre eles. Porque será que não são uma e a mesma coisa? Então, sonhos psíquicos são sonhos que manipulam uma função psíquica, mental, que não é cerebral, e ela traz para a gente possibilidades como clarividência, retrocognição, ou entender o passado, pré-cognição, ou entender o futuro, traz para a gente o fenômeno da telepatia, que é comunicação não local, a física quântica já explicou, trazem informações sobre como resolver problemas, e parece que está envolvido naquele negócio que eu não sei se aqui se chamam isso de transporte, mas é quando a parte não física da gente sai do corpo e sai por aí. Viagem astral. Viagem astral, projeção astral, transporte, projeção da psique, tem vários nomes, mas a projeção da psique parece que influencia os nossos sonhos também. Então esses são sonhos psíquicos. Os sonhos espirituais, por outro lado, manipulam recursos relativos à espiritualidade. Quando você tem um sonho espiritual, você sabe que você teve um. Não pode ter dúvida, porque eles são extremamente poderosos. Eles trazem para a gente ideias de moralidade. Eles revelam para a gente grandes verdades. Grandes verdades. As verdades que a gente precisa conhecer naquele momento para ter orientação para a missão de vida. Eles trazem orientação para a melhoria da nossa espiritualidade. E voilá, quem sabe isso seja verdade também. Trazem contato com seres imateriais e espirituais. Uma cliente minha no consultório, quinta-feira passada, me descreve
O fenômeno curioso que aconteceu para ela durante o sono, ela, virada no lado direito, deitada, dormindo, sentiu alguém se aproximar dela na cama e abraçá-la por trás. Só que ela disse que nessa hora ela estava completamente desperta. Então, esse contato veio por sonho? Ou de fato ela recebeu este contato pessoal? E eu imagino que, até por conta do fato que nós estamos num lugar onde esse assunto é comum, chances são que todo mundo aqui já tem um relato ou outro de um tipo de interação desse tipo com seres espirituais. Mas deixa eu voltar para os sonhos psíquicos. Vamos fazer uma diferença entre clarividência e profecia. Clarividência é a sua capacidade de enxergar um fenômeno que está acontecendo agora, dentro de um sonho. A clarividência não se limita aos sonhos. Mas a clarividência, ela é um elemento importante em sonho também. Vou dar um exemplo. Estou lá eu deitado dormindo. Tenho um sonho incrível onde eu vejo um 737 levantando um pouquinho da pista, decolou um pouquinho e caiu de bico num campo aberto do lado do aeroporto. Isso foi de sexta para sábado, alguns anos atrás. Acordei, dei de ombros para aquilo, porque afinal de contas, como é que eu vou explicar? Fui trabalhar. Naquela época eu fechava um jornal eletrônico na universidade e sempre por prática eu vasculhava os jornais do dia com as notícias para ver se eu reproduzia alguma coisa no jornal. Primeira página da CNN: acidente aéreo na Bolívia. 737 tenta levantar voo, levanta uns 50 metros e cai de bico no campo de futebol. Horário idêntico ao horário do meu sonho. A coisa começou a ficar esquisita. O acidente aconteceu na Bolívia. Eu estou em Santos. Como eu poderia saber? Você já parou para prestar atenção nos seus sonhos? Será que você nunca teve uma ocasião em que você recebe um telefonema, por exemplo, no meio da madrugada, e alguém lhe diz: sua tia morreu, e você estava sonhando com a sua tia naquele instante? Sonhos clarividentes. Eles não são sonhos de previsão de futuro, eles não são sonhos proféticos, eles mostram para você o que acontece agora. Eu poderia passar uma boa parte da noite aqui descrevendo sonhos que são clarividentes. Pessoas que tiveram sonhos de coisas acontecendo agora. Clarividência, de novo, não acontece só durante o sono, mas eu vou dar um exemplo. A moça estava lá lavando louça, agora desperta, em vigília, ela não estava dormindo. Ex-aluna minha. Ela está em pé, lavando louça, e ela está pensando, por um instante, o que será que aconteceria se caísse um avião ali? Ou caiu um avião ali, naquele pensamento. Aqui, onde que era? Em Baré? Não sei, aqui, em Santos. Vila Rica. Vila Rica. Vila Rica. E ela morava naquela rua, tem o canal 3, a última rua paralela antes da Francisco de Sérgio. Isso, ela morava ali. O avião caiu na esquina dela. Aí você fala: o cérebro dela, um bagulho que nós temos no corpo chamado neuroceptor. Então o estereoceptor ouviu o barulho das turbinas. Pode ser. Eu aceito essa explicação. Mas eu não aceito isso como explicação para outros sonhos clarividentes. Esse pode ter sido. Retrocognição é aquele sonho que você resolve problemas passados ou vê coisas do passado através dos sonhos. E muita gente, e aí você poderia dizer, é médium. E pode ser também que a mediunidade traga a retrocognição. Aliás, pode ser que a mediunidade traga todos esses fenômenos. Mas olha só, nos Estados Unidos, pessoas especializadas em retrocognição são frequentemente contratadas por departamentos de polícia para fazer localização de cadáveres. Porque elas enxergam um processo já acontecido. Elas acham, realmente, alguns. Você pode dizer, é mediunidade, mas a mediunidade é o que então? Ela se manifesta pelo sonho, concordo. Então talvez seja apenas isso. Nossa, e dizer apenas isso, uma coisa como essa, pesa. Precognição.
Lá no comecinho hoje eu falei, somos todos profetas. Você tem sonhos pré-cognitivos com frequência, todos os dias. Portanto, você sabe o que vai acontecer contigo no futuro próximo. O moleque, ele chega para a professora, para a tia, puxa a saia da tia assim, tia. E a mulher de saco cheio, né? Dá aula para a criancinha, não é fácil não. Tia, amanhã aquele prédio não vai estar mais ali nem no outro. A tia, como boa professora, dá de ombros e sai andando. No outro dia, os dois prédios de fato não estavam mais lá. Jogaram aviões neles. World Trade Center. A tia lembrou da história da criancinha. Preocupou e correu para a coordenadora pedagógica, que naquele momento não tinha mais nada de interessante a fazer, correu para a direção, contou para a diretora que não tinha mais nada de melhor a fazer, se apavorou, ligou para a polícia local, que se apavorou, ligou para o FBI, que foi até a escola e fechou a escola. E interrogou o menino por 4 horas seguidas. Como é que você sabe que ia cair os prédios aqui? Quem da sua família te falou? Quem são os terroristas, seu fedelho? Né? Não, eu sonhei. Quando a Associação para Estudos Psíquicos norte-americana abriu para pesquisa, para coletar sonhos pré-cognitivos sobre aquele acidente em particular, aquele atentado, coletaram milhares de descrições de pessoas que tinham tido sonhos anteriores que revelavam o que ia acontecer aquele dia. Um ex-aluno meu, no sonho, ele está na janela do apartamento da mãe dele. E ele vê um avião se aproximando, fazendo uma curva e se esborrachando na rua Bahia de Abreu. Só que ele teve esse sonho 7 anos antes do acontecido. Eu coletei 25 sonhos que eu considero muito sólidos, de pessoas que me escreveram falando sobre aquele acidente. Sonhei com isso. Inclusive gente que eu conheço, âncora de telejornal da Baixada, não falo o nome, mas não são tantas assim. Você pode imaginar, ligou para mim e falou, e aí, como é que eu explico isso? Tinha sonhado com aquele acidente. Sonhos precognitivos, eles são prevalentes e você que os respeite. Se você quer saber o que vai acontecer contigo amanhã, depois de amanhã, você que os respeite. O pastor de igreja, ele está fazendo um sermão numa igreja no Rio Grande do Sul, e ele está falando assim, essa noite eu tive um sonho, foi glorioso, eu estava catequizando os mortos estavam dentro dos sacos de cadáveres, e eu estava lá catequizando os mortos. Morreu no acidente da TAM, 3 meses mais tarde. De fato, ele foi catequizar os mortos, dentre eles. Estou eu levantando voo lá do Recife, com um livro na mão, Crianças e Suas Vidas Passadas. Eu estou lá lendo aquele livro, e o piloto, ele vem para o sistema de comunicação e diz assim, a primeira parte do voo vai ser tranquila, por que o piloto faria isso? A primeira parte do voo vai ser legal, mas quando chegarmos no estado de São Paulo, lá está chovendo, o avião vai balançar, tá? Abre aí que eu vou descer dessa... Não dava mais tempo, já estava taxiando. Por que o cara faria isso? Tem ali 130 pessoas, 100 delas sofrendo de transtorno de ansiedade. Tá? Eu falei, bom, a palavra do F veio e eu fui lendo. Crianças das vidas passadas, se cair, caiu. E balançou, hein? Balançou. Só que enquanto estava voando, eu estava vasculhando a minha mente. Eu tive algum sonho nessa noite que indicou que eu ia morrer. Aí no meu livro, O Portal dos Sonhos, tem uma descrição muito legal. Um músico de uma banda, ele está lá e ele está descrevendo o sonho que ele teve. Ele disse, o avião caía, se espatifava todo, morria todo mundo. Mamonas assassinas, no outro dia decolar. Você teria pego aquele voo depois de um sonho desse? Eu digo a vocês, eu teria vindo de bicicleta de Brasília, mas eu não pegava aquele voo. Morreu todo mundo. E claro, quem levou a culpa foi o piloto. Só que parece que não era ele que estava pilotando. Sonhos telepáticos, esses são joia também.
Comunicação não local. Você coleta informações que estão em outro lugar. Minha mãe me mandou uma carta, mas antes disso eu descrevo o sonho. Nesse sonho, eu estava no meu apartamento, lá na minha cidade, em Salt Lake City. Levantei no sono e nos sonhos, eu levantei da minha cama e fui até a sala do meu apartamento, era um pequeno apartamento, um quarto. E olhei no chão da sala e tinha uma camada dessa grossura de carne moída no chão. Eu fiquei olhando para aquilo, vou fazer o que com isso agora? Aí eu comecei a caminhar pela carne moída. Carne moída até a canela. E aí, como sonho em sonho, eu sentei na carne moída e fiquei... o que eu vou fazer com essa carne? E tive uma brilhante ideia. Eu fui até a lavanderia do prédio e peguei uma pá de neve para raspar. A pá de neve serve para raspar gelo, certo? Eu fui raspar carne moída com aquilo. Raspei e tal, e aí acordei. Uma semana mais tarde, mais ou menos, acho que foi mais perto de 12 dias, recebo uma carta da minha mãe descrevendo um acidente que tinha acontecido entre São José dos Campos e Jacareí. Rodovia Presidente Dutra, você já passou por lá, sabe o que eu estou falando. Todo mundo quer passar alguém que não é ninguém ali. Caminhões de porto, de areia, são muito comuns aqui para nós. E minha mãe me mandou um recorte de jornal que descrevia um acidente que tinha envolvido 50 e tantos veículos. Morreu muita gente aquele dia. E a descrição de um dos policiais rodoviários me chamou a atenção. Ele disse: a carneficina foi tanta que nós limpamos o asfalto, tiramos os corpos do asfalto como se fossem carne moída. Tivemos que usar pás. Na hora eu corri para o cesto de lixo, peguei a carta, olhei no carimbo. Mesmo dia que eu tive o sonho, minha mãe me mandou aquela carta. No outro, eu liguei para ela para falar umas coisas de documentos e decidi também contar um sonho que eu tinha tido. No meu sonho eu estava subindo a serra entre Ubatuba e Taubaté de bicicleta. Olha para mim. Tudo bem? Pouco provável, né? Mas eu subia. As curvas são tão ruins que os ônibus, quando sobem, tem um lugar que eles têm que parar e dar ré. Senão eles não fazem a curva. Eu subi de bicicleta. Até que cheguei no Planalto. Opa, cheguei no Planalto. E aí, na minha frente aparece um tronco de árvore e eu de bicicleta. Tudo bem? Peguei a bicicleta, coloquei nas costas, pulei o tronco, coloquei a bicicleta no chão e ela se transformou num carro. Que felicidade. O carro que eu aprendi a dirigir. Fusquinha, 1969. Eu contei esse sonho para minha mãe. E ela continuou, a partir do momento em que a bicicleta se transformou no carro, ela continuou a narrativa do meu sonho. Falei: mãe, como é que pode? Eu tenho direitos autorais garantidos deste sonho, ele é meu. E ela falou: não, eu tive esse mesmo sonho essa madrugada. Como pode? Você está andando pela rua, você está pensando: ah, Maria, faz tanto tempo que eu não falo com ela, acho que eu vou dar uma ligadinha para ela. Você olha para o outro lado da rua, quem está lá? Você está na sua casa, você está pensando: ah, vou dar uma ligadinha para o Pedro, porque eu preciso resolver um negócio, mas vou esperar até depois do almoço. Você pega, antigamente tinha essa coisa de telefone fixo, né? Agora não tem mais. Você pega o telefone, quem já está lá? Telepatia, pessoal, já foi comprovada. Na época da Guerra Fria, os pesquisadores russos e americanos estavam tentando descobrir um jeito de usar telepatia para fazer espionagem. Hoje você não precisa mais, hoje você tem um negócio chamado Telegram. Sonhos espirituais são sonhos dos mais relevantes, e quando você tiver um, você vai saber. Eles discutem ideias de moralidade, revelações de verdade. E eu vou contar apenas 2 sonhos desse tipo para ilustrar. Teve um pesquisador chamado Emanuel Swedenborg. Ele foi um dos fundadores, aliás, ele foi catedrático da Universidade de Uppsala, na Suécia. E ele era um catedrático, escreveu livros sobre mecânica, sobre matemática. O cara era bom mesmo. Não lembro a data dele, mas foi 2 séculos atrás, mais ou menos. Foi um cara que teve ele queria aposentar, né? Todo mundo chega uma hora que quer aposentar. Você está olhando para um. Seria legal aposentar, mas eu acho que ainda vou sofrer mais alguns anos com isso. Ele queria aposentar. E durante um período ele teve uma sequência de 7 sonhos que para ele foram reveladores de
e orientadores de missão de vida. O cara já tinha feito de tudo. Num desses sonhos, olha só a contradição. Ele está observando um colchão que ele achou que era legal para ele comprar para ele. E aí ele deitou no colchão para experimentar desse colchão. Saíram de dentro do colchão milhares de percevejos. Percevejos são pequenos insetos que doem, mordem doído, né? E infestaram o corpo dele e ele ficou cheio de... todo empelotado. O colchão era muito legal, mas por que os percevejos? No outro sonho, ele encontrou com uma belíssima mulher. Resolveu levá-la para casa para aquilo, né? Levou-la para casa e na hora H, a vagina dela desenvolveu dentes. Deu a mais importante definição de sexo oral do mundo, acho. Uma vagina cheia de dentes não é legal. No outro sonho, ele está caminhando por uma clareira, vem um vento intenso, derruba ele no chão, e ele ouve uma voz que diz para ele: Emanuel, Emanuel, o que você vai fazer da sua vida cheia de contradições? Ele percebeu que não era hora dele aposentar coisa nenhuma. Ele se levantou e decidiu que ele continuaria trabalhando. Fundou uma escola de pensamento, não é um lugar físico. Ele iniciou uma escola de pensamento que tem seguidores até hoje. Foi um dos primeiros indivíduos no mundo que soube prever com exatidão o dia da morte dele, sem suicídio. O pesquisador amigo dele escreveu para ele e disse assim: olha, eu vou visitar você em tal data. Ele falou: se você vier nessa data, você vem tarde demais, porque eu já terei morrido. E ele morreu exatamente no dia que ele previu da morte dele. E a enfermeira que cuidou dele disse que ele estava feliz da vida naquele dia. Acho que eu também ficaria. Eu digo, eu não tenho medo da morte, eu também não tenho pressa. Agora eu vou contar rapidamente um sonho que eu já cheguei nas 9h30, é a hora que eu falei que eu ia terminar. Um sonho que aconteceu com uma pessoa muito conhecida minha. Essa pessoa chegou perto de um poço no sonho e, olhando para dentro do poço, ele via que parecia que o poço não tinha fundo, era um buraco sem fundo, e ele ouvia vozes saindo de lá de dentro. E ele ficou pensando: o que será? Será que aquilo ali é um inferno? E eu estou ouvindo comunicação vinda do inferno? E quanto mais ele ouvia, mais preocupado ele ficava, porque ele ouvia vozes de pessoas condenadas à escuridão. E apareceu atrás dele nenhum outro senão o arcanjo Gabriel. Meu amigo, Gabriel aparece para você, presta atenção no que ele vai dizer, né? Ele virou para o Gabriel e disse: escuta, me dá uma corda, eu preciso ajudar as pessoas lá de baixo, eu preciso tirá-las de lá. E o arcanjo deu para ele um rolo de fio de costura. Bom, vou usar. Jogou lá para dentro, sentiu alguém segurando no fio, puxando. Quando ele tentou tirar a pessoa, claro, o fio arrebentou. Virou para o Gabriel de novo: me dá uma coisa melhor aí. Aí o arcanjo deu para ele um rolinho de barbante. Ele jogou o barbante lá dentro, sentiu alguém puxar. Quando tentou tirar a pessoa de dentro, arrebentou, claro. Começando a ficar irritado, ele virou para o arcanjo de novo e disse: escuta, me dá uma coisa aí que funcione de fato. E o arcanjo começou a rir dele. E ele começou a rir dele, porque ele falou: quem sou eu para questionar as autoridades espirituais? Quem sou eu para questionar o desígnio? Quem sou eu para questionar o que é que aqueles mestres espirituais querem fazer com aquelas pessoas que estão ali? Quando ele acordou desse sonho, ele sabia de duas coisas. A primeira coisa é: não importa muito que bandeira religiosa você porta, o que importa é a sua dedicação para aquelas pessoas que de alguma forma se perderam. E você pode aumentar, com a ajuda dos outros mestres, a sua atuação naquele buraco sem fundo. Essa foi a primeira coisa que ele descobriu. A segunda coisa foi: não questione as autoridades espirituais naquele nível de arcanjo.
E de novo, eu poderia passar uma boa parte do resto da noite de hoje falando sobre importantes sonhos psíquicos e espirituais que ajudam a gente a encontrar caminhos, revelações, soluções para problemas. Mas eu vou terminar com algumas reflexões hoje. E daqui a pouco eu vou fazer força para não esquecer do sonho que eu quero acabar de contar para vocês. Primeira coisa, evita a TV. Aliás, se você pudesse abolir a TV da sua vida, você faria um serviço importante para você mesmo. Mas tira a televisão da sua frente pelo menos 2 horas antes de dormir. E se você for assistir televisão, não assista a Globo. Nem a Bandeirantes. Nem a SBT. É o seguinte, o Marciano pousa na Terra no domingo, ele olha para a televisão e ele fica desesperado e liga para a nave: mãe, me tira daqui, que não tem vida inteligente nesse planeta. E a televisão é isso. A televisão te ensina a matar sem prejuízo, sem consequência. Te ensina a roubar sem prejuízo, sem consequência. Te ensina a puxar tapete e trair. Te ensina tudo que é o oposto daquilo que a gente deveria estar procurando. E você vai colocar isso no seu quarto para dormir junto contigo? O que está acontecendo com a sua razão e lógica? Então, tira a televisão do seu quarto. Ainda dá tempo hoje, mas eu faço essa prática. Eu deito, normalmente 10 horas eu estou na cama. Quando eu não atendo até as 10 horas no consultório, às 10 horas eu estou na cama. Exercitar logo antes de deitar é um assassinato que você faz para o seu corpo. Você gera um montão de adrenalina no exercício e você está com o corpo quente. Desculpe, não vai funcionar dormir. Bebida com cafeína, depende de você, mas geralmente recomendo não depois das 5 da tarde. Você pensa, a bebida vai me ajudar a dormir legal, né? Não, na verdade é o oposto. Te relaxa sim, mas te acorda no meio da madrugada depois. Procura um lugar escuro, fresco e o mais silente quanto possível para dormir. E durma pelo menos 7 horas seguidas de sono de qualidade. Eu quero voltar para a minha entrevista com Deus em um instante, mas eu quero falar das minhas conclusões hoje. Sono de qualidade é essencial para que você tenha boa saúde, tanto física quanto emocional. Alguns sonhos nos levam a um mundo superior. Esses são sonhos que você deve prestar muita atenção, porque são espirituais, e quando você tiver um, você vai saber que você teve. Sonhos são, ao mesmo tempo, uma herança biológica, psíquica e espiritual. Eles trazem todo este conteúdo. Sonhos espirituais extraordinários você vai ter só de vez em quando, tá? Talvez 1% do seu sonho. Você fazer exercícios espirituais como meditação e oração isso pode te ajudar a ter sonhos importantes espirituais. Eu quero terminar a minha fala com a minha entrevista com Deus. Mas antes disso eu vou falar o resto da minha história. Depois a entrevista com Deus é uma reflexão também. Por 12 anos e meio eu tive um sonho onde eu tirava essa pessoa da festa. Eu falei que eu ia falar 1h20, né? Estou indo para 1h30. Eu tirava essa pessoa de uma festa e colocava no meio da rua e ela tinha cabelos úmidos. Isso me perseguiu. Eu fui para pós-graduação para tentar resolver esse negócio, e mesmo na pós-graduação continuei tendo isso. O curso era de gestão de estresse. Dentro da coisa do estresse, você tinha que aprender a interpretar seus sonhos, você tinha que aprender meditação, enfim. E não resolveu. Terminei o curso universitário, resolvi ir morar com os meus pais para fazer uma transição. Meu pai me trouxe para o Brasil, ele estava no Brasil na época. Eu vim para cá. E eu continuei tendo aquele sonho. Belo dia, eu comecei a namorar com uma moça aqui no Brasil. Essa moça, na época eu era jornalista na Folha de São Paulo, e é difícil você achar alguém mais arrogante do que um jornalista da Folha de São Paulo. E eu era mais arrogante do que o mais arrogante da redação. Então, essa moça começou a me incomodar profundamente. Na verdade, eu sempre digo para os meus clientes,
Não é a moça que está te incomodando, não é eu que estava me incomodando com ela, não era ela que estava me incomodando. Eu resolvi terminar aquele relacionamento o dia que ela me perguntou quem era Santiago do Chile. Não vou contar a história toda, mas ela me perguntou quem era Santiago do Chile. Eu terminei o relacionamento, ela não sabe até hoje por quê. Quem? Bom, entrei em Balanço, né? Terminei o relacionamento, fui para Balanço. Uns meses mais tarde, um amigo meu vai até lá em casa e ele fala assim: escuta, eu sei que você gosta de escrever, eu sei que você está sozinho, tem uma revista que tem uma coluna de classificados pessoais. Por que você não manda uma carta para alguém? Naquela época a gente usava carta, não tinha Tinder. Eu comprei, na verdade eu fui até a banca, eu falei para ele: você tá louco, né? Não vou fazer isso, comprar uma revista dessas, não vou. Ele foi embora para casa, eu fui até a banca. Eu me senti aliviado porque tinha acabado a revista. É ótimo. A edição acabou, eu vou esquecer desse assunto. Isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira, caminhando pela Avenida Paulista, perto do MASP, eu cheguei numa banca de revistas. E sem querer eu olhei assim, lá estava a revista. Falei: é muita coincidência, mas é coincidência. Comprei a tal da revista. Levei para o escritório, eu não queria que ninguém visse aquela revista. Eu não vou falar para vocês que eu comprei uma revista contigo, né? Mas eu comprei. Revista de fofoca de novela, fala sério. E levei para casa. Depois, coloquei dentro de um saco plástico não transparente e levei para casa. Em casa eu abri de trás para frente para chegar aos classificados. E na última coluna, terceiro anúncio, de baixo para cima, tinha lá uma descrição. Achei bacana, escrevi um currículo para a pessoa. E mandei. Era um currículo mesmo. Naquela época a gente fazia currículos grandes, aquela tinha 5 páginas. Falei de mim. Nossa, como eu falei de mim. Dias mais tarde recebi uma resposta, que eu respondi. Recebi resposta, que eu respondi, recebi resposta. E um dia ela me liga, lá no escritório. Nessas alturas eu estava na Câmara de Comércio já tinha saído da Folha. E ela, com a proposta indecente: vamos nos encontrar? Claro. Mas vamos nos encontrar num lugar público. Não sou louco, sei lá quem é você. E eu estava lá em São Paulo. Essa mulher vinha de Santos. E eu fui. Horário marcado, 18h30. E eu estou lá na estação Paraíso do metrô em São Paulo. Você sabe que casamento, ele começa igual paulista, né? Começa no Paraíso e termina na Consolação. E eu estou lá, esperando. Deu 8h30, eu falei: me deu um cano. Eu vou embora. Deu 8h15, eu falei a mesma coisa. Deu 9 horas, eu falei: agora eu vou embora. Eu estou lá desde as 6h30. Falei: vou esperar só mais esse trem. Esperei mais um trenzinho. Esperei. E aí, quando eu estava indo embora, eu ouvi um passo que me bateu, uma coisa de curiosidade. Eu falei: eu reconheço esse barulho. E virando lá no fundo do corredor, vinha uma silhueta que eu reconheci. E à medida que ela se aproximava, eu comecei a sentir moleza nas pernas, porque eu sabia quem ela era. Quando ela chegou até a catraca, você fala assim, né? Fala sério, né? Vou dar uma cantada e dizer assim: eu estou sendo contigo há 12 anos e meio. Menos, né? Então, passou pela catraca, peguei as malas, beijinho e tal, fui caminhando com ela, tal, sem dar muita bandeira, que eu já a conhecia. E quando nós começamos a subir a escadaria do metrô, começou a garoar. E como no meu sonho de 12 anos, os cabelos dela ficaram úmidos. Isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira de manhã eu liguei para minha mãe e disse: mãe, os meus dias de solteiro acabaram. Não vou casar. Eu me recuso, mas os meus dias de solteiro acabaram. No fim, casamos. Em 40 dias. E está fazendo 30 anos agora em novembro que a gente se encontrou. Então, você tire as suas conclusões. Que tipo de sonho foi esse? Eu tive um sonho e eu fiz uma entrevista com Deus. Se quiser apagar as luzes, por favor. Esse vídeo ele não tem sequência de imagens, mas ele tem uma mensagem importante. Espero que o áudio seja suficiente.
Sonhei que tinha marcado uma entrevista com Deus. Entre, disse Deus. Então, você gostaria de me entrevistar? Se o senhor tiver tempo, respondi. Deus sorriu e disse: meu tempo é a eternidade e é suficiente para qualquer coisa. Que perguntas tem em mente para me fazer? E eu perguntei: o que mais o surpreende a respeito dos homens? Deus respondeu: que eles se chateiam em ser crianças, têm pressa de crescer, e então desejam ser crianças novamente. Que eles perdem sua saúde para ganhar dinheiro, então gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde. Que por pensarem ansiosamente sobre o futuro, eles esquecem o presente, de modo que não vivem nem o presente, nem o futuro. Que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. A mão de Deus pegou as minhas e ficamos em silêncio por um instante. Então eu lhe perguntei: como pai, que lições de vida quer que seus filhos venham a aprender? Deus respondeu com um sorriso: aprender que eles não podem fazer ninguém amá-los. O que eles podem fazer é permitir que sejam amados. Aprender que o mais valioso não é o que eles têm em suas vidas, mas quem eles têm em suas vidas. Aprender que não é bom se comparar a outros, todos serão julgados individualmente por seus próprios méritos. Aprender que uma pessoa rica não é a que tem mais, mas a que precisa de menos. Aprender que são necessários poucos segundos para abrir feridas profundas em pessoas que amamos e pode levar anos para curá-las. Aprender a perdoar, exercitando o perdão. Aprender que há pessoas que o amam sinceramente, mas simplesmente não sabem expressar ou mostrar seu sentimento. Aprender que dinheiro compra qualquer coisa, menos felicidade. Aprender que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-la completamente diferente. Aprender que nem sempre é suficiente ser perdoado pelos outros, mas perdoar a si mesmo. Sentei por um tempo, saboreando o momento. Agradeci a Ele pelo tempo dispensado e por tudo que Ele me proporcionou. E Ele respondeu: estou aqui 24 horas por dia. Produzido e editado por Daryl Channel. Obrigado pela atenção. Sei que é tarde.